Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha em nossas sessões semanais de reflexões, agora enfrentando e explanando em torno de uma obra que nós queremos publicar e é uma obra chamada Organicidade Pragmática, Deus e o Caos, e as reflexões são a partir de três obras: Jesus Cristo o Libertador, de Leonardo Boff, A Dobra, de Deleuze, e Ser e Tempo, de Heidegger. Nós estamos vendo agora sobre Ser e Tempo. Na sessão passada, nós estávamos vendo sobre a questão de Heidegger sobre o sujeito, a substância. Nós falamos, Heidegger não desenvolve essa questão em termos de sujeito, ele fala do ser, né? Mas nós colocamos a questão do sujeito para melhor enquadrar e melhor visualizar o entendimento do que nós queremos transmitir. Nós estávamos falando sobre o sujeito que se torna substância, isso principalmente na internet. O algoritmo, o sujeito é um algoritmo, não uma substância. Nós falamos que teve gente que denunciou isso, né? O sujeito como substância, como algo manipulado. Aqui, nossa visão de substância é uma visão de substância mais no sentido material de coisa. Então, para desvencilhar dessa questão do sujeito. Que a substância no grego tem uma dimensão que pode englobar o sujeito. Quando se fala no fundamento último da realidade. Isso nós vimos na questão enciclopédica, né? Das matérias, enciclopédia básica. Mas o algoritmo, ele fabrica também robôs, né? E robôs utilizados principalmente na questão política, né? Para divulgar e fazer se tornar presente uma realidade, construir uma realidade, né? Uma realidade virtual que vai para o real. E a pessoa humana passa a ser uma pessoa virtual, um robô. Naquelas organizações, né, da internet. Um outro funcionário, nós falamos de uma funcionária do Facebook que denunciou, teve um outro funcionário que agora também está denunciando isso. E não é só o Facebook, todos os outros têm, mas o Facebook, pelo que se está vendo, né, essa é uma rede social da internet que mais se comprometeu com a visão de mundo, uma visão da direita tradicional e uma visão também negacionista. Eles estão falando, os funcionários, né, que eles interessavam em divulgar essa visão do mundo. Agora, aí tem a questão do sujeito maior que essa realidade, porque um funcionário denunciou e está na justiça. E foi divulgado nos jornais, ampla divulgação, né? E dá para se ver essa questão dessa manipulação. Aí o sujeito está voltando de novo, vamos dizer assim, a ter as rédeas, né, da sua realidade, mais focada na questão da internet. Heidegger é importante que ele já discutia isso quando ele fala da questão do ôntico, do ontológico que nós falamos. O ôntico é mais ligado a um fundamento mais pobre, vamos dizer assim, da realidade, não muito trabalhado, e um ontológico, um fundamento maior.
Nós vemos discutindo que o fundamento maior são os fundamentos, vamos dizer assim, em termos metafísicos. Uma das nossas propostas é recuperar uma metafísica por conta disso, né? E outros trabalhos nossos. Então, esse sujeito, ou essa sujeita também, homem, mulher, né? Essa subjetividade, que é a subjetividade indica uma racionalidade aberta para as possibilidades e aberta para o conhecimento, não direcionada por nada nos tempos antigos, não direcionada e agindo só por conta dos instintos, né? E agora também não direcionada, não é bem instinto, né? Mas pelas manipulações ideológicas. E, essa recuperação desse sujeito evoca o ser. O ser para nós é maior que a questão subjetiva, mas engloba o subjetivo. Que a subjetiva material e imediata. Nós vemos uma questão subjetiva maior, por isso fala essa busca do sujeito absoluto. Essa busca do sujeito absoluto é que faz um funcionário do Facebook denunciar aquele outro, que não haveria essa possibilidade. Ao revés, nós falamos anteriormente na questão da ecologia, que a ecologia e o meio ambiente, os ecos, os órgãos, eles são entes como substâncias, né, entes materiais objetivos, mas eles têm uma subjetividade, né? Essa subjetividade é que não se sujeita à questão humana, à questão antropocênica. Aí nós vemos a questão antropocênica hoje em dia é muito vinculada na questão do modo de produção atual em torno da informática, o modo de produção e o meio de produção da informática. O sujeito está saindo e sobrepondo lá. E tem a questão do meio ambiente, que é o antropoceno dominando o ambiente, mas o ambiente tem uma subjetividade que ela reage. Se não tivesse essa subjetividade no meio ambiente, ela não reagiria. Então, é isso que nós estamos vendo. Uma outra questão importante dentro dessa questão da subjetividade e da questão do sujeito, principalmente o sujeito ocidental, tem a questão da substância do cristianismo e da Igreja Católica. Essa questão no ente material. E essa questão da Igreja Católica como substância e o cristianismo como substância material, fundamento, de uma grande realidade no mundo, uma grande parte da realidade do mundo, que é a chamada sociedade ocidental cristã. Mas ela também, o sujeito, ultrapassa isso. A substancialidade, ela tem de ser criticada. Heidegger faz essa crítica, né? Essa questão do ser. E a Igreja Católica, ela é formada de pessoas, de entes subjetivos. Ela já passou por várias crises, desde a Idade Média, a Revolução Francesa, matou muitos padres, ninguém conta esse lado. Houve uma perseguição contra a Igreja na Revolução Francesa, uma visão laicista. Teve os embates religiosos com os protestantes, que a Igreja. Mas aí você vê que a substancialidade é um fundamento útil, mas tem essa questão do sujeito, a subjetividade, que é uma questão aberta a mudanças. Então agora, dentro desse tudo, o Papa Francisco propõe uma consulta aos fiéis, aos entes subjetivos, aos sujeitos que participam da igreja, né, sobre a visão que eles têm da igreja e sobre os destinos. Né.
Até que ponto isso vai ser encaminhado, nós não sabemos. Aí tem dessa questão do ser, um ser maior da realidade que nós não podemos cravar como vai ser. Nós até falamos com uma brincadeira que fez depois dele qual o próximo Papa, ele falou assim, era João 24. Lembramos que João 23 foi o Papa que abriu a igreja. Então ele acha que dentro dessas questões a igreja precisa ser aberta. E dentro desse questionamento, uma questão de abertura da igreja é a questão de voltar às suas raízes e à sua origem popular. Que a igreja surgiu do meio popular e um meio explorado, que era o ambiente da Judéia, explorado pelo Império Romano. Há muito clamor na igreja sobre isso, e por conta disso, a teologia da libertação. Mas durante as últimas semanas houve uma acusação por conta de uma cobrança política de um clérigo, o arcebispo de Aparecida, Aparecida do Norte, em São Paulo, da maior festa religiosa brasileira, né? Festa interna, que é a festa de Nossa Senhora Aparecida, e o bispo cobrou das autoridades, né, a desvinculação com armas, principalmente. E foi muito atacado por conta desse clima e muito por conta desse clima criado pela internet, né? Ele foi muito atacado. Aí as pessoas estão vendo a igreja como substância e como um fundamento útil. E como substância, a igreja, nós até lemos na Enciclopédia Barça, fala, é uma coisa que não aceita mudança, substância é algo que não muda. Então, a igreja, como o cristianismo, ela não poderia ter desvios nesse sentido. E tem denúncias de desvios, está sendo apurado, o Papa, com essa proclamação, está reconhecendo isso, né? Mas aí um outro parlamentar de São Paulo atacou, ligado ao governo atual, atacou esse clérigo e colocando como toda a religião, toda a substância, nessa visão bem substancialista, né? Que ela não é que sem a visão de que ela é formada por gente, que ela se desenvolve, e atacou contra as questões dos desvios. Nós vemos falando de desvios graves, até questão de abuso de autoridade e abuso sexual mesmo, até abuso físico, abuso de autoridade, com bispos encobertando os erros de seus membros, né? E, segundo as denúncias, e abuso pessoal também, né? Abusos sérios, as acusações que está com a igreja. Mas tem esse outro lado, a igreja já passou por vários. Então, aqui, essa rememoração dessa discussão que continua atual sobre a questão da substância e do sujeito. A Igreja Católica, como substância, ela se for olhar a visão de substância grega como algo imutável e o fundamento último, ela não poderia ter pessoas do interior dela tendo essas atitudes e pensando sobre elas tais acusações. Ao mesmo tempo, com a visão do sujeito, o sujeito é uma pessoa aberta e o sujeito erra e conserta, né? Tem essa liberdade. A liberdade é uma função fundamental do sujeito. Boa tarde, continuaremos nossa reflexão a partir de outros pressupostos a seguir explanados.